Bom dia para você que acompanha o programa Fôlego. Eu sou Enzo Amato, professor de Educação Física, e hoje é o vídeo número 5 de como fazer uma maratona rápida ou meia maratona, se for o seu caso. Bom, hoje eu vou falar sobre musculação. Mas aí você está se perguntando, pô Enzo, mas eu vi o vídeo número 4 e você estava com a mesma roupa, está no mesmo lugar, o mesmo sol, está no mesmo lugar. Sim, eu estou no mesmo lugar, é semana passada para você, mas essa é só a introdução do vídeo. E já eu vou me trocar e vou começar a mostrar para você o que eu faço na musculação. Antes disso, é importante que você saiba que em 8 semanas, bom, eu tinha feito uma programação, o vídeo número 1 estava 12 semanas longe da prova-alvo. Agora a gente deve estar mais ou menos a 8 semanas, então 2 meses. É importante que você saiba que em 2 meses você consegue perceber uma melhora significativa na sua força. Então vale a pena a gente começar agora. E também é importante que você saiba que o Enzo que faz musculação há 1 ano e meio é mais forte que o Enzo que faz musculação há 2 meses. Mas também o Enzo que faz musculação há 2 meses é mais forte que o Enzo que não faz musculação ainda. Então vale a pena começar agora e fazer. Claro que se você continuar treinando você vai ficar mais forte, mas você já vai perceber uma melhora significativa nessas 8 semanas que restam para a maratona. Então, vou mostrar para você o que eu faço, é muito rápido, é muito simples e é interessante que você tenha um professor para te ajudar, para te orientar, ver se a técnica está correta da execução dos movimentos e a carga também, óbvio, né? Ele vai ver tudo isso, então é importante que você conversa com algum professor que você conheça, marca um dia, paga uma diária para o cara, ou uma aula para o cara, que vai ser bom para você, é um investimento muito pequeno para o benefício que vai trazer. Então vale a pena, combina dele passar a cada 15 dias para ver como você está fazendo o treino, acerta um valor, combina. Professor de Educação Física tem um monte, e algum que faça corrida e entenda de musculação seria o ideal. Então, mesmo assim é melhor você pedir para um professor, qualquer professor de Educação Física, do que fazer por conta própria, certo? Vamos lá, me espera aí um minutinho que eu já estou voltando. Agora sim, vamos lá. Bom, se eu costumo dizer que para você elaborar um planejamento de corrida existem 1000 maneiras de fazer isso, para um treino de musculação aliado com a corrida vão existir 1 milhão de maneiras. Então é muito provável que o que eu vou passar hoje ajude mais as pessoas que não fazem e vão começar a fazer do que aquelas que já fazem. Então vou tentar dar algumas dicas para esses 2 grupos e ver em qual você se encaixa. Se isso ajudar você, ótimo. Se não for de muita valia, tudo bem. Bom, vamos lá. Bom, primeiro o supino. O supino faz o que? Ele trabalha muito o seu peitoral, mas também ele trabalha o ombro e o tríceps. Então, o músculo do tchauzinho, todo mundo sabe. Então, em um exercício você trabalha 3 grandes grupos musculares. Então é super interessante você fazer esse exercício para você matar vários músculos num exercício só. Então vamos lá. Bom, esse é o aparelho que eu tenho aqui disponível. Lógico que eu preferiria um banco onde eu possa colocar muito peso e fazer uma maior amplitude de movimento, porque quanto mais amplitude, mais hipertrofia você tem, ou se o seu objetivo é força, mais força também. Bom, esse é o único que eu tenho, eu faço, a amplitude dele é muito curta, então se eu fosse fazer supino, eu faria só essa amplitude, eu estou quase a 90 graus já, e iria para frente e voltar um pouquinho. Então é muito pouca amplitude, eu prefiro fazer, eu sou treinador, eu consigo observar esse tipo de mudança. Então por isso que é interessante você chamar um professor de Educação Física para te orientar se você tem algum aparelho desse tipo, se você está sozinho para fazer seu treino. Assim ele pode sugerir alguns movimentos melhores que outros, para o seu caso especificamente. Bom, vamos lá. Então para conseguir uma maior amplitude de movimento, eu acabei adaptando, eu desencosto o tronco aqui do apoio e faço uma maior amplitude de movimento. Então esse movimento é exatamente igual ao supino inclinado. Se eu tivesse apoiado, seria igual a um supino reto, só que com pouca amplitude.
vê o que o seu professor te indica. Lembra, fala com ele se ele pode ir um dia a cada 15 dias, uma vez a cada 15 dias ou enfim, para olhar como você está fazendo e principalmente no primeiro dia mostrar o que você pode fazer com os equipamentos que você tem no seu prédio, no seu condomínio, ou onde você estiver em casa, sei lá, tá? Então vamos lá, mais um exercício. Bom, outro exercício muito básico seria o puxador frente. Então o que ele vai trabalhar esse exercício? Costas e o bíceps. Então outro exercício que você faz, em um exercício você mata mais de um grupo muscular. Então vamos lá, a pegada pode ser ou com a mão assim, ou com a mão assim, tanto faz, ou mais aberta ou mais fechada. O importante é o ângulo de movimento, como no outro exercício. Então você vai chegar até onde o seu cotovelo pode descer, só isso. O seu cotovelo desceu até aqui, é até aqui que chega. Normalmente é no pescoço. E aí quantos você vai fazer? Se o seu objetivo é força, é lógico que quanto menos, melhor, e mais peso. Só que, como eu estou falando para quem vai começar agora, você tem que colocar um peso que você consiga fazer mais ou menos 15 repetições. Isso vai te deixar um pouco dolorido no dia seguinte. Como o seu objetivo é corrida, então faça um pouco menos de repetições, sei lá, 12, 10, com um peso razoável, não precisa ser um peso leve. Peso razoável. A gente tem 8 semanas até o objetivo principal, então é importante que você não fique perdendo tempo ou também se esgotando demais no treino de musculação e não conseguindo fazer a corrida. Então a gente tem que jogar dessas duas maneiras. Se você fosse começar a musculação e esse fosse o seu esporte, o seu hobby, a gente começaria de uma outra forma. Mas como eu estou pensando em quem vai correr daqui 8 semanas, uma prova, um desafio, então, legal seria você não fazer tanto volume. O que acaba te detonando nos treinos e acaba confundindo as pessoas, quando eu faço musculação, quando eu faço corrida, tem que ser separado junto. O que vai, para a gente tentar matar de uma forma geral, você tem que reduzir o volume do treino. Então o treino não pode ser muito extenso. Se ele for extenso demais, ele te quebra demais. E aí você fica detonado para correr. Então, se você não sabe muito bem aonde e quando fazer, faça um treino curto de musculação que ele já vai resolver e vai te ajudar para correr. E aí você vai conseguir fazer seus treinos de corrida colhendo os frutos do treino de força. Então vamos lá, próximo exercício. Mais um, abdominal. Eu não tenho uma prancha, não tenho um colchonete aqui, e eu sei que esse movimento é o que mais recruta fibras musculares, então eu vou te mostrar aqui. Abdominal não é questão de qual sente mais dor. Abdominal é questão de, ou qualquer exercício, é o que mais recruta fibras musculares. Então o movimento que mais recruta fibras musculares para o abdômen é esse exercício aqui. Que você também poderia fazer com as mãos segurando numa barra fixa e levantando as pernas. Você vai perceber que se você ficar movimentando demais o tronco, é porque você está descendo as pernas muito rápido. Então você tem que descer mais devagar. Então subir o máximo que você conseguir, porque isso vai contrair mais o abdômen, mas descer devagar para o seu tronco ficar estabilizado naquele movimento, naquela posição, certo? Outras variações, se você apoiar as costas, tem aquele aparelho que você segura aqui e apoia as costas, e aí você só levanta as pernas. Quanto mais apoio tiver, mais ele te ajuda. Então você também tem que tentar levantar o máximo possível as pernas. Se você não consegue fazer isso, reduza, traga o centro de gravidade mais próximo de você. Como fazer isso? Flexiona a perna, você levanta o joelho. Você acaba levantando com a perna flexionada, tem mais, o seu peso do corpo está mais perto do seu centro de gravidade, você vai conseguir levantar mais fácil. Outras variações, pode fazer aquele deitado no colchonete, onde você levanta um pouco o tronco? Pode. Pode fazer qualquer abdominal, estou falando esse é o que mais recruta fibras musculares. É o exercício abdominal mais intenso que tem. Não necessariamente o que mais te causa dor. Eu falei que dor não é relacionado à intensidade quando a gente fala de musculação. Repito, é para ver qual recruta mais fibras musculares, e é esse exercício. Vamos lá, outro exercício.
Bom, esse exercício de perna é igual ou muito parecido ao afundo, que também é muito parecido ao agachamento. Nesse aqui, se eu tivesse pesos na minha mão, seria mais intenso. Como eu não tenho peso, eu escolhi um degrau mais alto. Então você pode, se você tiver um banco no seu local de treino que seja um pouco mais baixo que o seu joelho, já serve. Esse aqui é um banco muito alto. Então, como eu sei que eu já consigo fazer esse exercício e eu estou acostumado a fazer isso, eu posso colocar nessa altura, não me incomoda o joelho, eu consigo fazer. É importante que eu suba e desça devagar. Não, eu subir posso subir rápido, mas descer devagar para eu não me jogar no chão. Então eu tenho que voltar continuando a contração. Então uma alternativa, caso você tenha peso, é segurar pesos na sua mão. Pode ser 5 kg em cada mão, já é um belo exercício. Se você tiver um banco que seja um pouco mais baixo que o seu joelho, beleza, tá valendo o exercício. Se você sentir dor, é importante que você avalie se é a amplitude que está causando a dor ou se é a força que está causando a dor e a técnica correta de execução. Então por isso é importante, de novo, a presença de um treinador que vá orientar você a fazer direito o exercício. E sobre o peso também, é importante que você sinta certa dificuldade igual em todos os exercícios. Não pode ser um muito difícil e o outro muito fácil. Tem que ser mais ou menos igual. Então você tem que saber ajustar também, de novo, o professor vai saber isso mais ou menos, como intensificar cada exercício de acordo com o que você tem à disposição para treinar. Vamos lá, mais um exercício. Mais um exercício para a perna. Esse, basicamente, a parte anterior da sua perna. Por isso que eu vou fazer o próximo exercício para a parte posterior, para complementar. Também é importante o seguinte, que você comece pelo exercício que você acha que é mais difícil. E depois você vai partindo para os mais fáceis, caso você não consiga dosar essa intensidade que eu falei antes. Então, se um exercício para você, mesmo adaptando, ele acaba sendo fácil, e você quer manter ele na sua rotina, você deixa ele fazer por último. Assim você já está mais cansado e você consegue pelo menos fazer os outros com mais disposição, e esse que não te exige tanto você deixa para o final. Vamos lá, mais um. Bom, essa é a alternativa para a parte posterior da sua coxa. Não tem problema que meu joelho desencoste daqui, não tem problema que eu incline um pouco o tronco para frente. O importante é que esse músculo faça força, que ele contraia e relaxe. A amplitude do movimento é importante. Então, se eu precisar descolar o joelho daqui, inclinar um pouquinho para frente, não tem problema nenhum. É importante a carga que você põe no aparelho e a técnica de execução correta. Então, essas variações não fazem diferença. Alguns aparelhos também, eles não encaixam em pessoas de determinados tamanhos. Para algumas pessoas baixas, alguns aparelhos servem muito bem, e outros não. E para pessoas altas, a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu fosse muito alto, se eu tivesse 1,90 m, provavelmente eu não conseguiria fazer muito bem, com boa amplitude, esse movimento, esse exercício. Porque eu desceria o peso e subiria só até aqui, por exemplo. Eu sou muito alto, ficaria com a barra, o movimento não seria completo. Enfim, são variações que, de novo, já falei 1000 vezes, o professor vai conseguir observar e vai conseguir mostrar para você o que fazer. Se você tiver se você tiver pesos na sua academia aí do prédio ou na sua casa, também é interessante. Ele vai mostrar alguma coisa para você fazer com pesos. Esses mesmos exercícios que eu mostrei, que vão trabalhar os mesmos músculos, só que com movimentos diferentes e de formas diferentes. Então, por isso que é interessante, eu estou mostrando aqui o que eu tenho aqui. Na sua casa você pode ter outras coisas que vão funcionar melhor de outras maneiras. Por isso o professor, a opinião dele, a orientação dele é importante nesse tipo de treino. Então lembra, fazendo um treino curto de musculação como esse que eu mostrei, você acaba treinando o corpo inteiro, você vai sentir muita diferença em 8 semanas no aumento da sua força, e isso vai te ajudar nas corridas a você
manter a técnica de corrida preservada por mais tempo, ou seja, conseguir correr mais longe, conseguir treinar mais forte, porque seu músculo é mais forte, ele aguenta mais o impacto e está mais preparado para isso. Bom, uma pergunta interessante que me fizeram no vídeo da semana passada, tudo bem, eu sei qual o ritmo que eu tenho que ir, eu tenho que começar mais fraco no começo, depois tentar encaixar o ritmo, mas e quando tem subida, e quando tem descida, o que eu faço? Ótima pergunta. Nesses casos, se você treinou com base na frequência cardíaca, você sabe qual frequência você consegue correr. E aí quando estiver na subida, se ela subir um pouquinho a frequência, porque você está tentando manter o ritmo, não tem problema. Outra coisa, se você não treinou com base na frequência cardíaca, tem que ir pela percepção de esforço. Então você sabe que para subir é mais difícil do que para correr no plano. Então você tem que ir um pouquinho mais devagar para ter mais ou menos a mesma sensação de dificuldade que você tinha no plano, você vai ter subindo um pouquinho. Quando você estiver descendo, tenta descer rápido. Se você for um cara forte, fazendo treinos de força, a sua musculatura vai suportar essa carga maior durante a descida, mas vai continuar, ainda vai obedecer quando você precisar correr no plano, porque são muitos quilômetros. Por exemplo, se você vai na muralha, um exemplo extremo, são 12 quilômetros de descida esse ano. Onde que você vai conseguir treinar dessa maneira? Não tem lugar nenhum. Então você tem que treinar fracionado, você tem que ser forte, ter treinado subida, porque na prova também tem subida, e estar adaptado à distância da prova. Então, além de adaptar a distância, você tem que ter força para aguentar descer e treinos de subida para saber que a subida não é um monstro, é só treinar a subida que você vai se acostumar a subir e você vai fazer numa boa. Então você tem que treinar tudo. Aqueles 3 pratinhos que eu usei nos vídeos anteriores de exemplo, se você vai para provas onde tem muita subida e descida, você tem que incluir esses outros pratinhos também. Então você tem que treinar de vez em quando subida, descida, nem sempre, não precisa treinar muita descida, você tem que ser forte. Então seu corpo tem que aguentar a carga que vai ter descendo. Aí você tem que ter as costas fortes, você tem que ter as pernas fortes, e todo o seu corpo. O seu corpo funciona como uma corrente, e ele é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então se você tiver as costas fracas, nunca treinou musculação, sabe que tem dor nas costas, aí você desce uma ladeira de 12 km correndo forte, com mais impacto, se você correr rápido vai ter mais impacto, e aí você pode ter dor nas costas por causa disso. Lembra, a corrida é um exercício para as pernas, você imagina, mas não, o seu corpo inteiro trabalha, e a parte mais fraca dele vai sofrer quando você for exigido demais. Então você tem que estar treinado em tudo. Quem vai para a corrida de montanha tem que ser mais versátil ainda, então você tem que treinar, e você vai se pautar mais ainda pela percepção de esforço. Não dá para ir pelo batimento, porque quando você está numa subida muito íngreme, numa montanha, por exemplo, seu batimento fica baixo, mas você não consegue, porque as pernas queimam. Você está no limite do que você pode suportar subindo, as pernas queimando e o batimento está lá embaixo. Então não é só pelo frequencímetro que você vai se pautar, tem que ir pela percepção do esforço. Se você está numa subida constante e dá para subir, você sabe que é uma subida longa, você vai conseguir, tem muitos quilômetros pela frente, você vai conseguir também, você dosa tudo isso e vai, no ritmo que você pode. Então por isso você tem que estar muito bem treinado antes. Sei lá, que nem um bombeiro. O bombeiro você treina ele para apagar incêndio em casa, em floresta, mas cada situação que aparecer na frente dele vai ser diferente. Ele treinou num lugar, mas as casas são diferentes, as florestas são diferentes, então é tudo diferente. Você tem que estar treinado, isso sim. E aí a situação que aparecer na sua frente você tem que saber encarar. E aí saber se vai pela percepção de esforço, se vai pelo batimento, depende da prova. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra que é muito importante fazer os exercícios que você gosta. Então se você não gosta de algum desses aqui, pede para o treinador trocar, fazer algum outro similar. Se você não gosta de fazer musculação, lembra, talvez você só precise de um bom motivo para começar a fazer. Então saber que isso aqui, essa série de 20 minutos vai te ajudar a correr melhor por mais tempo, pode ser um bom motivo para começar a te convencer a vir para a academia fazer alguma coisa. É muito rápido essa série,
Quanto mais você se acostuma a fazer, mais rápido você vai fazendo. No primeiro dia, no segundo dia, você vai demorar um pouquinho mais para descobrir o peso certo e tudo, mas logo você vai se adaptando e você vai conseguir fazer cada vez mais rápido essa série. Bom, escreva de novo, deixe seu comentário, os comentários ajudam bastante a dar sequência nessa série de vídeos. Então vejo você na semana que vem com mais dicas de treino e até lá, um abraço.